Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha, o canal que tem esse nome porque eu sou Vesgo e faço resenhas literárias. Olha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro, uma novela que mexeu muito comigo, tá bom? Mas antes da gente pegar o livro aqui e já discutir um pouco sobre ele, eu quero pedir para você curtir o vídeo, aperta o joinha aí embaixo, tá bom? Se inscreve também nesta bagaça deste canal, onde toda semana tentaremos trazer para você um conteúdo diferente, de qualidade. Lembrando que este vídeo também é indicado pelo Ministério da Educação, porque aqui não há palavrão. Pega essa rima no canal do Vesgão. Nossa, amor. Então, sem mais delongas e gracinhas, vamos falar do livro de hoje, A Metamorfose, do Franz Kafka. Essa é uma novela escrita há mais de 15 anos pelo autor alemão. E ela já começa com uma questão muito trágica. O livro já começa mostrando que o personagem principal, o Gregor Samsa, está em um estágio de metamorfose. Vejamos o que diz o livro logo na primeira página. Certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama, transformado num inseto monstruoso. Ou seja, algumas traduções vão dizer que ele estava em estado de metamorfose, virando um inseto. Acontece que essa novela, ela me lembra uma outra, muito parecida, A Morte de Ivan Ilitch. Essa é a metamorfose e a novela que ela me fez lembrar é A Morte de Ivan Ilitch. Eu já fiz uma resenha sobre este livro do Lev Tolstói aqui no canal. Eu vou deixar o card, tá? Aqui na descrição. Clica para dar uma olhada nessa resenha e você vai entender o motivo pelo qual elas se parecem. São duas novelas sensacionais. O Gregor Samsa é o responsável pelo sustento da casa. A mãe, o pai, a irmã e o pagamento de duas empregadas domésticas, tá? Aliás, uma empregada e uma cozinheira. Ele é um caixeiro viajante, muito bem sucedido no seu trabalho. Prova disso é que eles moram em um lugar bom, têm uma vida relativamente boa para os padrões da época. Mas ele é uma pessoa claramente infeliz. Ele odeia o trabalho dele. Aliás, ele só o faz porque o pai tinha uma empresa que faliu e contraiu uma dívida. Então ele foi trabalhar para o homem que o pai devia. E assim ele faria o pagamento da dívida. Acontece que o pai acomodou-se na história de sou um pobre velhinho, não tenho como trabalhar, e o filho sustenta a casa. Então, só que o Gregor, em relação à sua família, ele é um bom exemplo. Ele faz com amor o que ele faz para a família, ou seja, sustentar a família. Ele até tem o sonho de enviar a irmã que toca violino para um conservatório, para aprimorar, para estudar, certo? Mas um dia ele acorda e ele está virando um inseto. O livro não deixa claro que inseto é. Então, quando você ouvir alguém dizendo que ele virou uma barata, ou um pernilongo, ou uma abelha, gente, isso é mentira. Talvez o Franz Kafka não tenha dito especificamente o inseto que é, para que isso ficasse no nosso íntimo e nós pensássemos que talvez ele fosse ou tivesse se tornado o inseto que nós mais tenhamos medo. Então, se você tem medo de barata, pode ser que ao ler este livro você vai pensar que ele se transformou em uma barata, e assim para cada um. O livro então já começa com isso, a família preocupada pelo motivo dele não ter saído da cama ainda, ele está trancado no quarto, não foi ele que trancou, ele dormiu com a porta trancada e quando ele acordou virou um inseto. Acontece que a mãe já foi até a porta, o pai foi até a porta, a família já estava desesperada, o que está acontecendo com esse rapaz, meu Deus? Ele não conseguia sair da cama, obviamente porque ele era um inseto, então ele percebeu que ele tinha patinhas nojentinhas para cima, certo? Ele percebeu que ele tinha asas e que o corpo era viscoso e que era tudo diferente. Então o livro, ele trabalha de uma forma um pouco angustiante o fato dele tentar sair da cama, e isso assusta um pouco. Como o Franz Kafka conseguiu fazer isso é inédito para mim. Realmente, essa pequena parte que mostra ele tentando sair da cama traz uma certa angústia pra gente, tá? É um livro curto, essa edição que eu tenho é da Príncipes. Eu não recomendo essa edição, para falar bem a verdade, se você for parar para pensar na ilustração. Mas
No preço, recomendo muito, eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem adquirir, tá bom? Aliás, ajuda muito o canal se vocês fizerem isso, tá? Outra coisa é que essa edição, esse livro, vocês leem muito fácil. Isso aqui tem 96 páginas, então você senta e lê isso aqui numa tarde, em 2 ou 3 horas, aí, dependendo do seu ritmo de leitura, tá certo? Voltando para a história, as pessoas ficam preocupadas com ele, porém, o mais preocupado é ele pelo fato dele não ter ido trabalhar. Ou seja, o cara vira um inseto e a preocupação dele é o fato dele não estar no trabalho. A família dele, que se diz estar preocupada com ele, na verdade, gente, eles só estão preocupados pelo fato dele também não ter ido trabalhar, já que ele é o sustento da casa, ele que provê toda a estrutura financeira da casa. Fato é que, já que ele não foi trabalhar, em seguida chega o gerente dele, ou seja, a empresa mandou o gerente para ir atrás do funcionário. Tamanho é o assédio que esse rapaz sofre de todos os lados. Então eles ficam ali insistindo para ele abrir a porta e ele já não consegue se comunicar como ser humano, até o momento em que eles abrem essa porta, tá? Quando o gerente vê que ele virou um inseto, meu filho, o gerente corre, o gerente sai correndo, fala: o que é isso? A mãe desmaia, o pai fica assustado, a criança chora, parece programa do Ratinho nesse momento, falar bem a verdade pra você, tá? Enfim, acontece que ele fica... Não? Você fica dando risada, me desconcentra. Não, mas você que falou no programa do Ratinho, assim. Acontece que com esse pandemônio todo rolando na casa dele, ele fica também muito assustado. Opa, ele é um inseto, ele acha que a vida vai voltar ao normal, ele acha que tudo amanhã vai estar normal, mas não é o que se passa. A família começa a lidar com isso de uma forma muito agressiva. Então o pai, em certo momento, acaba agredindo o rapaz, a mãe só sofre, a irmã é a única que tem um pouco de compaixão pelo rapaz. Então ela leva comida para ele nos primeiros momentos, ela é a única que entra no quarto, mas ele acaba se escondendo debaixo da cama para que as pessoas não vejam como um monstro, porque ele sabe que a aparência dele causa horror. Só que ele está cada dia mais se habituando, evoluindo, se acostumando com a nova condição dele. Então ele já passa a andar por paredes e passou por um processo muito difícil de adaptação na alimentação. Só que a história ela vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais pesada, porque você consegue notar que talvez ele só importasse para a família como um provedor. Talvez ele importasse para a família como alguém que paga a empregada, que paga as contas, como alguém que sustenta. E isso é um choque que o livro traz para a gente. Tanto é que as porções de comida vão ficando cada vez mais, talvez, escassas, no meu entendimento. A comida vai... Cada vez se importam menos com ele, ao ponto em que o quarto dele, onde ele é confinado, desde que isso aconteceu já há muito tempo, acaba virando um quartinho da bagunça, um quarto de entulho. E você tem até uma empregada doméstica que maltrata o cara, um inseto no caso. E o final do livro... Será que eu dou spoiler? Spoiler a partir daqui. Se você não quer ver spoiler, curte o vídeo e sai fora. Se você ficou aqui, você vai ver spoiler. Acontece que o pai dele arruma um emprego. Então, quando eles passam por essa crise, eles enxergam que talvez eles conseguem se sustentar sozinhos. Então o pai dele arruma um emprego, começa a sustentar a família, eles até alugam uma casa, e essa é uma parte muito cômica, alugam um cômodo da casa para outras pessoas viverem. E o Gregor, o inseto, ele acaba sendo deixado de lado pela própria família. Acontece que o rapaz morre, possivelmente de desnutrição, de fome. E qual é a mensagem que esse livro acaba deixando pra gente? Existe aí um crítico literário que eu não me lembro o nome, disse que esse livro tem mais de 150 interpretações. Bom, na minha concepção, isso nos mostra que para algumas pessoas talvez nós sejamos apenas um encosto, ou sirvamos apenas como uma fonte de renda, ou sirvamos apenas como alguém que pode nos dar algo em troca, mas a outra pessoa ou as outras pessoas não nos querem dar nada. E isso talvez seja uma coisa para nós refletirmos. Afinal de contas, numa sociedade tão... Olha a moto passando. Esse cara tem que curtir o canal, eu faço mesmo. Afinal de contas, numa sociedade tão consumista e cada dia mais individualista, nós temos a única certeza
que importamos para o Senhor Jesus. Para Deus, sim, nós temos importância, né? Esse livro não é cristão, mas eu não consigo não enxergar sob a ótica da minha religião as coisas. Então, esse livro ele acaba deixando essa mensagem, no final das contas, de que trabalho não é tudo e que nem todos que dizem te amar te amam de verdade. Tá? Por hoje foi só. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um beijo do mesmo. Tchau, tchau.